Bem, meninas e meninos da nossa turma de serviço social, as provas estão chegando e vocês nos pediram para fazer um pequeno relato aqui, né, gravar em vídeo, dar umas explicações sobre a nossa prova, a prova da Vera, especialmente de instrumentalidade, né, quais são os instrumentos que o assistente social pode usar para determinar realmente como profissional o que é que ele deve ou não fazer. Mas na prova em especial, que temos três textos, né, para relatar, e eu quero que todo mundo tire nota boa, né? Com certeza. Vamos aprender um pouquinho, tá? Para tirar essas dúvidas. Bom, eu vou tentar ajudar vocês, como sempre, né, faço. Se estiver ao meu dispor, a galera já sabe como é que eu sou. Então, o primeiro texto da Yolanda Guerra, que fala na prática, a teoria é outra. Nós temos que entender o seguinte, como é que pode? Na prática, a teoria é outra. Ela faz uma crítica justamente a essa prática que é desenvolvida. E como profissional, no contemporâneo, ou seja, nesta atualidade, devido às grandes mudanças que já ocorreram, porque o serviço social não é mais uma profissão atrelada ao conservadorismo, né, que eram aquelas práticas que ela fala sobre justamente isso. Aquelas práticas que os assistentes sociais não eram muito críticos e eles agiam de acordo com as limitações que eram impostas pela burguesia, pelo Estado, pela igreja. Então, hoje, com essa modernidade, o profissional da assistência social, ele não é mais um profissional que não tem mais aquele ideal realmente de luta. É isso que ela fala, na prática a teoria é outra, porque ela justamente quer que nós abramos os nossos olhos com relação a isso. Então, se hoje, no contemporâneo, nesta atualidade, o profissional, assistente social, age, né, dentro dos termos que eram condicionados à antiguidade, ou seja, aquela época da ditadura, a época da igreja, a época do Estado, em que, né, os profissionais eram obrigados, né, mas obrigados, limitados a seguir justamente aquele parâmetro, ou seja, seguir o que eles queriam que a gente seguisse. Então, eles colocavam, o profissional da assistência social vai fazer isso e aquilo. E como o profissional da assistência social, ele não era muito crítico nesta época, então ele seguia só aquilo. O que ela fala no texto, na prática, a teoria é outra, essa suposição de que realmente se o profissional da assistência social agir só de forma imediata, como a Vera salienta em nossas aulas, sem partir para a essência, para a busca realmente do problema, ele vai se fundamentar justamente nesta teoria, de que na prática a teoria é outra. Ele tem o conhecimento, desculpem, né? Ele tem o conhecimento da teoria, nós estudamos estas teorias, as teorias elas servem para nos dar o conhecimento, né, para nos dar assim o próximo passo, para que justamente na prática nós não hajamos, na prática nós não nos fundamentemos nesses parâmetros antigos, né? Então, o profissional de agora, é necessário que esse profissional, através do método dialético, que nós sabemos que é esse mais atual, né, onde você vai ter um conceito maior sobre o que realmente é determinante para você exercer a sua profissão, você tem que ser um profissional com uma crítica mais radical, né? Tem um conjunto assim de valores, de princípios, de estratégias, de práticas que possam fazer com que você se diferencie e possa agir desta forma, né? Uma forma mais levada ao conceito do ético, do moral, porque através dessas teorias você pode desenvolver na sua prática. É o conceito de Marx, né? O que Marx coloca realmente em todas as suas teorias, que o profissional ele tem que partir do princípio para entender a historicidade, a forma ontológica, para poder desenvolver justamente, né, dentro dessa nova realidade, entender essa nova realidade do serviço social, o que é importante para ele não ser mais esse profissional que simplesmente seguia essas regras que eram condicionadas, obrigados também, a gente sabe que só mudou isso a partir dos anos 80, com a redemocratização, que na época da ditadura militar, até mesmo na época da igreja, né, tudo aquilo que já sabe, igreja, Estado, ditadura militar. Os profissionais, eles eram obrigados a seguir, porque eles não tinham liberdade, né? Na época da ditadura, a gente sabe
que algumas regras eram impostas e que os profissionais não tinham liberdade, mas foi justamente proibindo certas coisas, por exemplo, como a sociologia e a filosofia foram disciplinas que foram proibidas na época da ditadura militar, para que as pessoas justamente não tivessem, né, assim, não abrissem a sua mente e não se tornassem pessoas críticas e apenas seguissem aquele parâmetro que eram realmente obrigados, mas foi justamente dentro dessa imposição que a ditadura militar realmente fazia, que surgiram as universidades. E dentro dessas universidades, esses profissionais, né, que faziam o serviço social, que começaram a se reunir, que começaram a debater, que começaram a se tornar mais críticos. Então, a partir da redemocratização, a partir dos anos 80, não se pode mais ter um profissional assim, atrelado simplesmente a seguir aquela regra, né? Tem que ter um profissional, a própria economia popular do Brasil exigiu isso, né? A época se exigiu isso, se exigiu um profissional mais atento às questões sociais, se exigiu um profissional que acompanhasse a luta dos trabalhadores, se exigiu um profissional que não ficasse mais condicionado, né, àquelas coisas antigas, ao conservadorismo. E é isso que justamente a Yolanda Guerra, ela dita nesse texto. Na prática, a teoria é outra. Nós precisamos justamente de profissionais que não sejam imediatistas, que estejam compromissados com os seus valores éticos, com os seus valores profissionais, para que não se reduza ao senso comum. Ou seja, é aquilo, né? Então, se você vai ser um profissional da assistência social e você não passa daquela coisa imediata, né? Daquele problema, é assim, dita aquilo, faz aquilo só e simplesmente deixa por aquilo mesmo. Então, você vai continuar sendo um profissional que, na prática, você não exerce a sua teoria. E é isso que a Yolanda Guerra quer desmistificar. Quer dizer que você tem que ter um conceito do sujeito, um conceito do objeto, para você chegar exatamente a se tornar um profissional diferenciado. Se você não tiver esses conceitos, com certeza, na prática, a teoria é outra. É exatamente isso que ela põe nos questionamentos, né? De uma forma mais clara, dentro da nossa realidade, né? Do nosso empírico, das nossas experiências que nós, no dia a dia, desenvolvemos, né? Através dos nossos passos, eu falo assim, dos nossos futuros, porque nós ainda somos estudantes, mas estamos estudando justamente para isso, para entender que, se na prática a teoria é outra, nós temos que superar isso. É através da superação do profissional que vai ter um conceito, né, de mudança, que seja radical mesmo no sentido crítico, de exercer uma profissão com mais afinco, né, com mais vontade, com o desejo de que realmente seja diferente. Então você vai poder transformar, a partir do momento em que você transformar também, né, sendo um pouco redundante, essa sua maneira de pensar. Então a maneira de pensar, a forma de agir, o que você faz para não ser só um profissional imediatista, verificando e analisando todas as situações, vai fazer com que você realmente transforme essa teoria, tá? Que na prática a teoria realmente voltando aqui, peraí, meninas, que aula assim, né? Eu tô fazendo tudo isso aqui muito rápido, sem tempo. Então, na prática, a teoria é outra. É a suposição que leva, né, ao condicionamento de uma nova maneira de se averiguar as coisas e de se transformar o serviço social. Espero que eu tenha passado um pouquinho e que você entenda realmente o texto. Na prática, a teoria é outra. Né, meninas e meninos de Serviço Social da Faculdade Católica Santa Terezinha?